E vamos, então, agora iniciar o quarto painel do nosso evento, que tem como tema Crédito Imobiliário Digital e Block. Registro eletrônico, assinatura eletrônica, extrato do contrato, ONR e a nacionalização do registro eletrônico, segurança jurídica e o aperfeiçoamento da alienação fiduciária serão somente alguns dos temas que nós vamos debater a partir de agora. Convido vocês a participarem das discussões enviando as suas perguntas pelo WhatsApp, pelo QR Code que está na tela, ou então pela programação do nosso evento. As perguntas serão respondidas ao final do painel. Convido, então, ao palco, novamente, o jornalista e repórter especial da Agência Estado, Circe Bonatelli, para mediar as discussões. Convido também Adriano Paur, CEO da PDTec. Por favor, pode subir ao palco. Convido Antônio Carlos Alves Braga Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Flaviano Galhardo, presidente do Colégio do Registro de Imóveis do Brasil. José Cetraro, consultor jurídico da ABCIP. E convido também a Juliana Aguiar, líder de produtos imobiliários da CERC. E eu passo, então, a bola novamente ao Circe Bonatelli. Sejam bem-vindos agora para o início dos painéis dessa tarde. A gente vai falar sobre os contratos de financiamento, digitalização dos processos e o sistema Block. Eu gostaria de começar as perguntas dessa tarde com o doutor Antônio. Gostaria de ouvir do senhor como vê a implementação do registro eletrônico dos contratos de financiamento em âmbito nacional. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Só para situar, eu integro a Câmara de Regulação do Operador Nacional do Registro, que é um órgão da Corregedoria Nacional, que, por sua vez, regulamenta toda a atividade do extrajudicial. O registro eletrônico, para a transmissão de contratos, documentos, certidões, etc., é o que vem sendo construído há décadas. E agora, desde 2021, com a medida provisória que criou o SERP, Sistema Eletrônico de Registro Público, a gente pretende dar um salto, costurar estruturas que já estão prontas, que vêm sendo construídas pelos registradores de imóveis, pessoas naturais, títulos, documentos, pessoas jurídicas, ao longo dessas décadas, e construir novas estruturas, fazer uma grande integração. É um trabalho gigantesco, monumental, mas hoje a gente tem esse aparelhamento, essa estrutura no judiciário, né, no órgão administrativo do judiciário, que é a Corregedoria, o CNJ, a Corregedoria Nacional, que faz essa interlocução entre os usuários do serviço extrajudicial, entre eles o mercado financeiro todo, o sistema financeiro inteirinho, e o serviço em si. Então, toda a regulação é feita tradicionalmente pelo judiciário, ele é o órgão regulador. E hoje nós temos esses órgãos dedicados, entre eles esse órgão que eu integro no momento, que é a Câmara de Regulação, do Operador Nacional, que vai se tornar a Câmara de Regulação, em breve, do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que integrará todos os registros. Então, e, obviamente, será a porta de entrada, né? Tudo que diz respeito à transmissão imobiliária, registro de garantias, desemboca no registro de imóveis e terá que passar pelo SERP, terá que passar pelas estruturas do SERP. E hoje isso está sendo institucionalizado, hoje isso deixa de ser feito como iniciativas de boa vontade, de associações, para ser feito por instituições, por organizações mesmo instituídas por lei e regulamentadas pelo CNJ. E o quanto esse modelo de registro eletrônico já está difundido hoje no Brasil? Bom, eu diria, na minha visão, de maneira fragmentada em relação ao que a gente aspira e deseja, mas enormemente. Quer dizer, a gente tem, o uso dos meios digitais já é amplamente difundido. O problema é hoje a gente tem que fazer a costura, porque são inúmeros sistemas, inúmeras plataformas, inúmeros meios de autenticação, padrões de documento, e nós precisamos integrar isso para eliminar a frição, eliminar o atrito, eliminar o desgaste
nos meios dos caminhos e tornar isso mais fluido, tornar isso mais simples, tornar isso mais rápido e direto. Então, é muita coisa a ser construída, mas será construída passo a passo, como vem sendo feito, só que eu acho que agora a gente pode passar por uns incrementos de velocidade aí. Muito obrigado. Próxima pergunta para o Flaviano Galhardo e José Cetraco. Eu gostaria de entender como funcionam os extratos eletrônicos. Acho que seria interessante vocês explicarem, e principalmente como que eles podem ajudar a desburocratizar os atos registrais. Ok. Bom, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui novamente, depois de 3 anos. E 3 anos atrás, estávamos falando desse tema aqui, mas uma mera projeção, e hoje podemos falar de algo mais concreto. O que são os extratos? A proposta do encaminhamento de financiamento dos registros, né, dos contratos, via extrato eletrônico, para o registro de imóveis. O extrato nada mais é do que um formulário eletrônico, com campos controlados, né, que são padronizados, e isso pode chegar através de um único endereço na internet, nos 3.640 registros de imóveis. Então, o extrato ele vem para, digamos, matar vários coelhos com uma cajadada, né, Cetraro? No seguinte sentido: primeiro, digitalização do processo, né? Padronização do processo, e com isso a gente evita uma série de problemas com notas devolutivas, né, dos cartórios de registro de imóveis, porque teremos um padrão, e um padrão oficial e custodiado e homologado pelo Poder Correcional, pelo Conselho Nacional de Justiça, e daí a importância da fala do desembargador Braga. Essa arrumação institucional está pronto, né? Hoje temos o Operador Nacional do Registro Eletrônico, que é um órgão criado por lei, ao qual estão vinculados todos os oficiais de registro de imóveis. Então, o que sai desse operador é norma, e é norma com eficácia e homologatória pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o extrato eletrônico ele cumpre essa missão de você padronizar, digitalizar o processo. Numa linha reta, ele vai chegar lá para os registros de imóveis, e com prazo reduzido, porque agora ele conta com previsão na lei, a Lei 14.382, fez uma previsão, um prazo curtíssimo para esses registros, que é o prazo de 5 dias úteis, né? Tendo em vista que aquele processo manual ele desaparece, de digitação, existe ainda a análise do oficial do registro, mas aquela fase mecânica, né, de transpasse dos dados, de conferência de documentos, isso ele já importa, o cartório já vai poder importar isso para seu sistema, fazer a análise, promover o registro e fazer a via contrária também. Devolver para o agente financeiro um documento eletrônico estruturado para que ele lá possa importar também. Então, vejam, o extrato eletrônico ele propõe essa troca, esse fluxo de documentos estruturados entre a cadeia produtiva imobiliária, a cadeia de crédito imobiliário e os registros de imóveis. Então, eu acho que é só para introduzir aí, Cetraro. Uma boa tarde a todos, agradecer o convite, é uma honra não só estar no evento, mas ao lado desses brilhantes profissionais, mas o Galhardo acho que não deixou quase nada para eu falar. Então, como ele falou do extrato para o futuro, eu vou lembrar o extrato para o passado. A lei que criou o Sistema Financeiro da Habitação, que é a Lei 4.380, é de 1964. No artigo 60, ela diz que um dos objetivos era simplificar, reduzir custos, a formalização do financiamento imobiliário. Artigo 60. O artigo 61 estabeleceu que, facultativamente, os credores poderiam, instituições financeiras, elaborarem os instrumentos, à época só fisicamente, enviando ao registro imobiliário apenas os elementos variáveis. Artigo 61. Ele tem 5 ou 6 parágrafos que detalham tudo isso. Que o envio ao registro imobiliário se faria através dos elementos variáveis. O que o mercado, mais tarde, batizou, e até hoje talvez chame, de quadro-resumo, que são efetivamente os elementos variáveis. As cláusulas, à época, muito mais padronizadas do que hoje,
que eram fruto da orientação e fiscalização do BNH como órgão centralizador, elas eram públicas, porque elas eram fruto de resoluções. E, como tal, a lei estabeleceu a possibilidade delas simplesmente estarem depositadas em um registro público, como se fosse o complemento do contrato. Então, o que eu queria resgatar aqui é que o avanço que nós tivemos, na verdade, foi pela tecnologia do meio eletrônico. Mas a figura das instituições financeiras serem responsáveis por elaboração de contratos, formalização das suas assinaturas, e nem firmas reconhecidas a lei exige e que tem funcionado tão bem nesse meio século aí, não começa com a Lei 14.382, não. Ela começa lá atrás, por uma forma, obviamente, física, que veio a receber todo esse avanço tecnológico que o Galhardo muito bem explicou. Então, o que eu queria aqui apenas enfatizar é de que é um procedimento. O que nós estamos vendo nos extratos sempre foi possível fazer desde a criação do SFH. E vocês mencionaram que agora tem a limitação de se resolver essa etapa em até 5 dias. Isso representa o quê? Representa uma agilidade maior em relação ao que se fazia antes? O prazo, eu vou me meter a responder coisa de registrador aqui, mas com medo até. O prazo legal é 30 dias. Excepcionalmente, nós tivemos, como o financiamento imobiliário envolve liberação de recursos após o registro da garantia, então nós tivemos dispositivos até que importavam numa redução para esse tipo de operação. O que está se vendo agora é 5 dias para qualquer registro eletrônico. Quer dizer, um salto de eficiência gigantesco, não? Gigantesco. Adriano e Juliana, agora eu quero ouvir os comentários de vocês sobre como essa padronização de processos, a maior agilidade no ambiente digital se relaciona com o trabalho que vocês fazem na gestão de recebíveis. Então, boa tarde a todos. Também queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse painel falando sobre esse tema tão relevante. A gente ouviu, acho que amanhã e o início da tarde, né, sobre como o crédito imobiliário poderia ser mais relevante em relação ao PIB. E como ele é muito dependente de informações, fluxos cartoriais, formalizações e documentação analógica hoje, acaba que o crédito, da data em que ele é concedido até a data em que ele, de fato, é liberado para o cliente, tem um lead time muito grande, né? Então, iniciativas como essas, tanto cartoriais, quanto de formalização de contrato, como a iniciativa relacionada ao registro de recebíveis imobiliários e infraestruturas de mercado, são super relevantes para não só melhorar a eficiência operacional, dar mais governança, ampliar, diminuir o lead time entre a concessão do crédito e a liberação dele para o mercado que já existe, mas também para criar outras oportunidades, atrair novos investidores e, de fato, ampliar o crédito em relação ao volume que é hoje, né? Que a gente ouviu aí até que poderia ser o dobro, mas chegando em economias mais avançadas, poderia até ser 5 vezes do volume atual em relação ao PIB. Então, eu sou líder de produtos na SERC, e a SERC é uma infraestrutura de mercado que hoje lidera a iniciativa regulada pelo Banco Central de registro centralizado de recebíveis. E lá a gente vê de forma também muito positiva a forma como a norma trouxe o ativo, né, o contrato de compra e venda, para um status de ativo financeiro, fazendo com que a relação entre empresas que hoje tomam plano empresário ou tomam o financiamento da produção em outras modalidades de crédito se relacionam com o seu financiador, conseguindo, inclusive, ampliar as oportunidades de crédito em relação ao relacionamento, né, garantindo que padronização e acesso a dados desses projetos ainda em fase de construção, né, numa relação a performar daquele recebível e daquele crédito, possa ter uma dedicação maior da parcela de crédito que hoje é destinada para o financiamento imobiliário. Bom, dando um gancho aqui, né, nas palavras da Juliana, né, assim, a gente passa por um processo super importante no crédito imobiliário, né?
A primeira lei, vamos dizer assim, que fala do registro eletrônico, a 11977, né, de 2009, então nós estamos falando aí de 14 anos, né? E a gente vê como que ele é complexo de fato de se colocar de pé, né? Mas eu acompanho isso, né? Eu cheguei na CETIP, né, antes de B3, ainda em 2012, e a gente já acompanha isso de perto, né? E eu nunca vi num momento como o de hoje tão próximo de fato de virar a chave, né? A gente sabe que tem uma complexidade muito grande. Nós estamos falando aqui da transmissão da propriedade, né, de uma pessoa para outra, o desembolso financeiro, todo o risco associado, né? Então aqui ele traz aqui um start, uma possibilidade de fato de crescer bastante a carteira de crédito imobiliário e subir ali dos 10% do PIB para 20%, né? Eu atuei bastante no mercado de financiamento de veículos e a gente conseguiu perceber isso com o Sistema Nacional de Gravames, né, que depois de implantado um processo mais seguro, a carteira multiplicou por 10. Né? E por que multiplica por 10? Ele traz mais segurança, né? Então você tem ali a questão do risco, você consegue então ter mais empresas, as instituições financeiras mais dispostas, né, a emprestar, né? E do outro lado, você começa a falar, tá bom, mas tem um limitador, que é um pouco do que a gente estava falando aqui de funding, né? Então, o que adianta, às vezes, você melhorar o processo final, mas se na origem você ainda tem uma limitação de funding, né? E aí vem a questão do block, né, puxado pela BCIP. A gente vem participando junto com a BCIP, com o Banco Central, desde 2018. Então, estamos aí completando 5 anos de discussões, elaborações, evoluindo. E começou a tomar corpo, né? Até quando a CERC começou a se juntar também ao processo. A gente entende que isso é super positivo, porque não adianta um único player achar que consegue visualizar todo o processo. E quando a gente começa a trazer outras empresas que conhecem desse mercado também, aquele vira positivo. Vira positivo para os prestadores de serviço, vira positivo para as instituições financeiras e positivo também para o consumidor e as incorporadoras. Né? Então, a gente, com este momento que nós estamos atravessando, né, de transformar, né, criar o ativo financeiro imobiliário e, na outra ponta, trazendo uma segurança e mais agilidade, o menor custo para o registro do contrato, é isso, de fato, que a gente acredita que vai fomentar o crédito imobiliário. E vocês acreditam que esse processo ele está caminhando assim, de uma maneira bem amarrada? Ou existe, por exemplo, alguma ponta de insegurança jurídica ou algum processo que poderia ser melhorado? Bem, acho que a questão relacionada ao registro centralizado de recebíveis, eu não vejo nenhuma insegurança jurídica e acho que está bem amarrado. E, principalmente, o Banco Central tem sido bem atuante, né, normatizando e regulando o que seriam as características que o sistema de registro precisaria cobrir para que esse registro fosse válido e pudesse ser utilizado como um ativo financeiro pelo mercado. Acredito que a questão relacionada ao que precisa ser feito, né, as dificuldades e a implementação, está, de fato, em a gente trazer informação para empresas que estão localizadas de sul a norte do país, né, pequenas e médias empresas que talvez nem saibam ainda da resolução ou da existência do registro centralizado de recebíveis, mas eu não vejo nenhum impacto legal ou normativo que possa dificultar o processo do registro centralizado. Na verdade, eu só vejo benefícios em relação a esse tema, tá bom? Aqui toda vez que se organiza o mercado, né, ele é difícil, de fato, de você conseguir colocar no trilho a construção deste processo, né? Você tem ali uma expectativa de como que ele vai funcionar, de como você desenha as teorias, e aí depois, quando você vai para o front e para a prática, é que de fato você entende as dificuldades, né? Então, esse trabalho colaborativo, né, quando a gente envolve outras registradoras, consegue atrair as instituições financeiras, consegue atrair as incorporadoras e até fundos que querem investir nesse mercado, a gente consegue fazer uma leitura de quais são os pontos vulneráveis para todos os players, né? Porque não adianta você trazer um procedimento, né, um registro, uma inovação que você beneficia somente uma ponta do processo.
Porque se você estica somente para um lado, acaba tirando benefícios dos outros players participantes, né? Então tem que acomodar, né? Como que a gente consegue trazer uma segurança para quem está oferecendo funding, mas também como que a gente consegue fazer de uma forma para não onerar o incorporador. E num primeiro momento fala, pô, beleza, funciona, é bacana, pô, mas vai custar. Como que eu consigo colocar isso dentro de margens apertadas? Às vezes numa primeira visão, sim, né? Pode ficar aquela questão, é um custo a mais que eu não tenho e passo a ter, mas o quanto que essa organização do mercado vai eliminar de custos que a gente acaba não enxergando, né? O custo que o incorporador não enxerga, o custo que a instituição financeira não enxerga, né? Então, a gente entende que tem aquele período de acomodação, né? Que a gente fala lá, o caminhão de melancia, né? Vai andando, vai acomodando, vai se situando, mas, de fato, ele acaba trazendo um benefício muito grande, né? E com certeza, ele traz uma redução de custo pela questão da segurança que ele traz. Ele destrava inúmeras situações desse mercado. E quanto custa? É uma coisa relevante assim dentro do processo? É medido como um percentual, valor fixo? Existem diversos formatos, né, para se precificar um produto como esse, mas olhando perto do que é um custo, vamos dizer assim, do VGV de uma obra, né, ele fica abaixo de 0,1%, entendeu? Então ele é um custo que ele entra, um custo novo, porém pequeno, mas quando você olha no valor absoluto, ele é significante. Então, o que precisa? O que ele vai trazer de facilidade, né? A gente sempre coloca uma questão de, primeiro que veio o ativo financeiro, né, imobiliário, como uma questão de trazer a segurança, né? Então, mas como que a gente, de fato, traz essa possibilidade para abrir o mercado, né? Trazendo outras fontes. A gente conversa bastante com fundos, fala, pô, eu tenho aqui 5 vezes mais do que eu empresto. Ah, mas por que você não empresta mais? Porque eu não tenho segurança no processo. Né? Então, os incorporadores acabam, de alguma maneira, buscando alguma outra alternativa de crédito que acaba sendo caro por causa do risco. Então, a gente entende que isso, de fato, vai trazer um benefício muito grande. Perfeito. Doutor Braga, falando sobre o registro eletrônico com base no extrato e no arquivamento opcional do contrato, qual que é a expectativa de regulamentação no CNJ da assinatura dos contratos que são encaminhados para arquivamento pelas instituições financeiras? Bom, esse é um tema amplíssimo. E é o próximo tema que nós vamos trabalhar. Ele já tem até dentro de 15 dias, a gente já tem uma primeira reunião da Câmara de Regulação para iniciar a discussão sobre isso. Já foi aberto o procedimento administrativo, o acesso ao procedimento administrativo onde está a documentação. Tem uma contribuição enorme, né, que vem de fora. O primeiro passo vai ser a regulamentação para fins internos do SERP, do sistema eletrônico, ou seja, como utilizar a questão da assinatura digital em 2 frentes. Uma é a autenticação de pessoas e outra é a autenticação de documentos. Então, a primeira coisa, eu preciso autenticar, reconhecer pessoas, eu uso isso, um mecanismo que é, na essência, o mesmo, que é essencial, a identidade digital. E outra é autenticar documentos, definir a autoria de documentos. Então, primeiramente, isso dentro do âmbito do próprio sistema de registro eletrônico, ou seja, na operação interna dos registradores. Para depois ir regulamentar os formatos, modelos, fluxos de assinaturas e autenticações externas, de quem está operando externamente, porque tem um caminho de aprendizado nisso. São infinitas plataformas, infinitas maneiras de fazer isso, infinitos métodos, tem a questão da segurança, da fraude, etc. O digital eliminou as distâncias, eliminou o deslocamento físico, eliminou tempo, eliminou todo o problema do papel, mas ele tornou tudo muito complexo, tornou tudo muito gigantesco. Por exemplo, o usuário hoje tem que dominar 1000 estratégias para ele poder se autenticar conforme a plataforma, conforme o ambiente. Isso cria uma vulnerabilidade de segurança. Então, lá será um ponto, né, na Câmara de Regulação, um ponto de convergência dessas soluções todas, que são soluções incríveis que estão surgindo no mercado, e como que a gente pode admitir ou não isso, né? Quais são as regras para que isso possa funcionar no âmbito do sistema eletrônico. Esse é o próximo tema que nós vamos iniciar. Dá para antecipar para a gente assim, quanto tempo isso deve amadurecer? Assim, o termo disso não. Até porque não termina. Né? A gente está sempre
vem uma nova maneira, uma nova forma de fazer, uma nova tecnologia que torna tudo obsoleto, então a gente tem que estar sempre regulamentando, isso não vai acabar nunca. E essas mudanças, essas atualizações acontecem em prazos cada vez menores. Então a gente tem aquele fenômeno do becoming, né? Eu nunca alcanço nada, eu estou sempre me tornando alguma coisa, porque no meio do caminho eu já começo a me tornar outra coisa, ou adotar uma nova tecnologia, uma nova maneira de fazer, uma nova simplificação, com um novo caminho. Isso é inevitável. Então é um processo contínuo e permanente, porque a gente precisa resguardar de que o objetivo final, aumento de fluxo, celeridade, redução de custos, seja atingido com segurança, com validade jurídica. Se não tiver validade jurídica, a gente volta tudo para trás, e aí tem retrabalho, tem aumento de custo, tem perda de tempo, tem negócio inválido, tem descrédito no mercado, ou seja, nós temos que cuidar desses dois lados. Muito obrigado. Pergunta agora para o Galhardo. Eu gostaria de saber quando é que os cartórios vão estar totalmente informatizados a ponto de passarem a tratar em linguagem estruturada o extrato do contrato que eles recebem do agente financeiro. Bom, passos importantes foram dados já, né? Então, como a gente falou agora há pouco, hoje, por força dessa arrumação institucional, através do operador nacional, né, que foi criado por lei, que foi constituído em 2020, né, em plena pandemia, foram aprovados seus estatutos, houve já a primeira gestão, e já implantada, vamos dizer, uma primeira camada do sistema de registro eletrônico, que é o chamado SAEC, né, que é o Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Então, o que é o SAEC? O SAEC é a plataforma hoje, em funcionamento, onde ela demanda os 3.640 oficiais de registro de imóveis. Então, hoje, por força do operador e do provimento do Conselho Nacional de Justiça, todos esses oficiais são obrigados a atender por meio dessa plataforma. Todos estão vinculados, claro que, de alguma maneira, uns mais digitalizados, outros menos, né? E aqui entra um outro ponto importante que a gente está, que é o investimento que o setor de registro imobiliário vem fazendo nessas serventias, digamos, pequenas, porque o registro de imóveis ele é uma instituição, né? Ele é uma única instituição com 3.640, vamos dizer, delegações, né? Aliás, só um parênteses aqui, no próximo dia 21 de outubro, o registro de imóveis vai completar 180 anos de idade, né? É uma instituição de 180 anos. Então, o operador já vem fazendo um programa de inclusão digital de alguns cartórios, notadamente cartórios com deficiência digital, aumentando o nível de tecnologia desses cartórios, fazendo investimentos, e vão ocorrer várias rodadas desses investimentos. Então, é isso. Hoje, todos já podem atender por essa plataforma, com documentos eletrônicos estruturados, digamos que, vamos dizer, 60% já pode receber os extratos eletrônicos, tratá-los e, enfim, promover os seus registros, mas a gente quer muito em breve chegar aos 100%. Qual que é a principal barreira hoje? Tem algum gargalo para o setor avançar nisso? Então, a barreira mesmo é, primeiro, o tamanho do Brasil, né? O Brasil, país de dimensões continentais, né? Então, quando a gente chega em alguns estados, em algumas unidades da federação, há problemas de infraestrutura básicos, né? Cartórios que têm deficiência de rede de energia estabilizada, problema com internet, problemas de concepção mesmo, então, de acesso, de acessibilidade, né? Então, tudo isso tem que ser enfrentado, essa questão de infraestrutura, porque, de novo, cada uma dessas unidades são um elo de uma grande corrente chamada registro de imóveis. É assim que a gente enxerga. Tratar todos os elos da corrente para que todos, desde os 4 cantos do país, possa receber esse fluxo eletrônico e atender esse segmento de mercado imobiliário, de crédito imobiliário tão importante para o país. E o processo de financiamento imobiliário, ele deu um salto aí em termos de tecnologia nos últimos anos, se pensar que talvez, 5, 6 anos atrás, um processo de financiamento levava 2 meses, desde o início do processo no banco, até o dinheiro cair onde tem que cair. Hoje, assim, pela experiência de vocês, qual que é a média de mercado e quanto mais dá para
dá para avançar? Quem sabe essa? Eu não sei. Acho que qual é a média? Acho que vai depender muito da instituição, da localização, se é um imóvel novo ou se é um imóvel usado. Então, acho que eu não arriscaria a dizer uma data, mas eu posso dizer minha experiência pessoal. Eu levei 180 dias para conseguir desembolsar o meu crédito imobiliário, mas há muitos anos atrás. E hoje, né, depois da pandemia, especialmente, que acelerou muitos processos digitais e toda a iniciativa voltada a aceitar registros digitais, ainda que não seja o extrato, imagino que tenha diminuído bastante aí o tempo entre o crédito e a liberação, mas eu não tenho esse número para passar. Aqui. Em nome da associação aqui, né, e dos agentes financiadores, eu posso garantir para vocês hoje que a gente já tem casos, quando toda a documentação está em boa ordem, das três partes, seja do comprador, do vendedor, né, e do imóvel, tá, nós temos casos de 5 dias, ele entra com a instituição, assina o contrato e o dinheiro é liberado. Tá certo? Eu posso dizer para você que hoje 30 dias... Tá? Seria uma média geral de mercado, porque às vezes você tem algum problema de documentação, a certidão que apontou alguma coisa, aí ele tem que ir atrás para ficar com a certidão negativa, mas assim, a gente já tem casos mais rápidos e a média hoje está em torno de 30 dias, tá bom? Dos associados. Aqui, para complementar, de fato, os últimos anos, né, colocar aí os últimos 5 anos, teve uma mudança muito grande, né? Sempre teve aquela questão de quando se falava de crédito imobiliário, sempre acabava ficando a culpa muito para o cartório, né? Tipo, não, o cartório demora muito. Sim, demora. Quando entra no cartório, demora. Mas quando você olhava para antes, né, a etapa até chegar no cartório, também demorava muito. Né? Então, uma complexidade muito grande dentro dos bancos, e aí, claro, que tem toda aquela questão da complexidade de um crédito imobiliário. Né? Quando a gente compara, por exemplo, né, vamos pegar veículo. Independentemente se é casado, divorciado, partilha, não sei o que, é 1 para 1. Né? Quando você vai fazer a venda de um imóvel, pode chegar a ser N para N. Né? E aí você pega, é casado, é união estável, é não sei o quê. Então, você vai prolongando, e a segurança, o banco ali, de alguma maneira, né, sendo responsável pela emissão do contrato, né, com força de escritura, tudo, tinha toda uma preocupação, porque não tinha tecnologia abarcada para se processar o crédito imobiliário. Né? E hoje a gente vê uma evolução muito grande, não só das instituições financeiras, mas também das empresas que dão suporte para este mercado. Né? Por exemplo, a B3 sempre acreditou bastante no crédito imobiliário. Então, desde 2012, vem investindo nesse segmento. Mas ficou ali, de 2012 até 2019, numa situação, né? Como que a gente consegue colocar simplesmente tecnologia e sair de um totalmente analógico para um digital? É difícil, então não funcionava. A gente imaginando ali, não, eu construí uma plataforma, tentava colocar nas instituições financeiras e o mercado falava, tá bom, mas só que eu vou ter que contratar a sua solução, mas só que eu vou ter que operar a sua solução. Né? Então, como que a gente consegue arrumar alguma coisa no meio do caminho, onde a gente consiga entrar com tecnologia e serviços, e com o aprendizado dessa solução, você vai aumentando o seu nível de digitalização do processo. Né? Então, esse foi até o motivo que a B3 adquiriu a antiga Portal de Documentos, né, hoje PDTec, porque ela entende que tem vários serviços que, de fato, podem acomodar num cenário do crédito imobiliário. Algo que, às vezes, a gente fala, tem alguns cenários que são complexos? Tem também. Né? Aqui eu trago um outro exemplo. Você vai fazer uma compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário. Eu quero comprar o seu imóvel que está financiado no banco A e eu quero financiar no banco B. Pô, é o chamado interveniente quitante. Né? Pô, mas como que a gente faz aqui? Então, é mais uma camada processual desgastante no meio do caminho para você resolver isso. E, através da PDTec, a gente também conseguiu colocar uma nova solução, né, que já está testada com o mercado, que a gente chama de interveniente quitante eletrônico. Justamente para quê? Para você trazer tecnologia, trazer celeridade, para quando você vai desembocar todo esse processo no cartório, totalmente estruturado e digital. Bom, mas é um ganho de eficiência bem grande, né? Assim, 30 dias é produtividade na veia da economia, porque isso ajuda a girar toda a engrenagem da economia, passando pela imobiliária que vende, o corretor que recebe, a pessoa que se muda, a obra que acontece. Né?
E eu até queria aproveitar para dizer que eu trouxe esse assunto muito mais para parabenizar e deixar muito ressaltado os avanços que o mercado vem tendo ao longo dos anos, e especialmente depois das acelerações que foram causadas pelo distanciamento da pandemia, né? Então, esse tema ele é super relevante. Você vê que há 15 anos atrás era um cenário e hoje a gente já está falando de uma diminuição desse prazo, que não é só importante, né, para a economia, mas também para o consumidor, para a liberação do caixa que está retido no banco, para fazer a liberação daquele financiamento. E quantos temas que a gente está tocando aqui são a base, o cerne dessa aceleração e da possibilidade com que esse crédito seja concedido cada vez mais rápido, especialmente hoje que a gente fala de financiamentos instantâneos, né, de pagamentos instantâneos, e que essas são iniciativas que endereçam a base dessas inovações regulatórias e também tecnológicas que o setor vem passando. Foi só você dizer que levou 180 dias para conseguir o financiamento que o Rocha veio defender o setor. Já dizer que não é bem assim, não. Eu quis também reiterar que esse foi meu objetivo, tá? De mostrar a evolução. O José quer falar. Não, eu queria apenas também lembrar que, muito antes do avanço da questão eletrônica, nós tivemos uma importante alteração legal que tornou dispensável as certidões distribuidores judiciais, que era, até pouco tempo tinha legislação obrigando a exigi-las em processos de transmissão de propriedade. Então, o sistema já começou a ser mais eficiente de financiamento na medida que essas certidões não têm mais obrigatoriedade legal de apresentação. Mas, por uma razão maior, a mesma lei que dispensou, revogando, aliás, o dispositivo que era obrigatório, a mesma lei ela criou um instituto que hoje, evidentemente, é fundamental, que é o princípio de concentrar na matrícula do imóvel todos os fatos que sejam importantes em benefício de eventuais adquirentes. De tal forma que, se esses atos não estivessem constando da matrícula, haveria a presunção da boa-fé do adquirente ou a quem fosse dado em garantia o imóvel. Primeiro, que isso prestigia a atividade do registro imobiliário em função de que a matrícula passa a ser um documento fundamental. E segundo, que elimina uma carga de documentos que, apesar de numerosos, eles nem eram eficientes, porque pedir uma certidão de um distribuidor judicial, de uma pessoa jurídica, hoje, pela relação de consumo, ela pode sofrer uma ação em qualquer foro do país. Então, a dificuldade de você ter segurança jurídica pedindo certidão de distribuidor judicial, que nunca foi algo considerado palpável, de segurança e eficiência palpáveis, hoje nem mais obrigatório é. Então, antes mesmo do processo eletrônico, a parte interna das instituições financeiras teve um ganho de eficiência com a eliminação dessa burocracia. E ainda no âmbito legal, tem a tramitação agora do marco das garantias, né? O que ele traz de consequências e de implicações para o registro eletrônico e para o processo de financiamento como um todo? Em relação ao projeto de lei? Isso. Bom, o projeto de lei, ele caberia um summit só para ele. Na verdade, quando a gente fala em projeto de lei 4188, o Marco Legal de Garantias, ele não se pode deixar de lado o que veio junto com ele, que é a Lei 14382. Na verdade, tudo isso foi discutido ao longo de 3 anos por um grupo que representava todos os setores do mercado imobiliário. Regulador, registrador, produtivo, financeiro, todo mundo presente. Sem possibilidade de questões corporativas, ao contrário. Foi um trabalho muito bom, feito no âmbito do antigo Ministério da Economia. 50 entidades presentes. Obrigado, de lembrar mesmo. Então, o texto que foi produzido era único e importava
uma reforma da Lei de Registros Públicos e alteração de procedimentos de discussão de garantias e criar modalidades alternativas de garantia. O trabalho era muito grande, ele foi entregue em um único documento, por questões estratégicas. Uma medida provisória foi antecipada, que foi a número 1085, que foi convertida na Lei 14.382. E a questão das garantias ficou por conta do PL 4188. A grande tarefa era o mesmo que estava na lei lá que eu citei de 1964. Reduzir custo, tornar simples, né, sem prejuízo da segurança jurídica. Todo esse trabalho, hoje, parte dele já está em vigor com a Lei 14.382, com as alterações importantíssimas. A que citamos aqui de prazo é fruto exatamente dessa modificação toda que a lei sofreu. E, ao mesmo tempo, o projeto, a gente almeja que ele venha a ser aprovado quanto possível com a redação mais próxima que o Poder Executivo enviou ao Parlamento. Exatamente porque, naquele documento, com certeza, os princípios de economia, de redução, agilidade, segurança jurídica, estavam todos lá. E é o que a gente aguarda agora na votação que a Câmara deve fazer em relação às alterações que o Senado fez. Alguma coisa que ainda precisa ser alterada nessa versão que está na Câmara? Sim. Sim, infelizmente, foram apresentadas algumas iniciativas que são absolutamente opostas aos princípios iniciais. Eu vou citar aqui apenas 2 exemplos. Estamos falando de segurança jurídica e simplificação do processo. No texto que está hoje, dependente de reapreciação da Câmara, nós temos um dispositivo que faz com que qualquer credor proteste um título de qualquer valor, direta e unilateralmente, sem interferência, averbe na matrícula do imóvel. Só lembrando que o protesto gera emolumentos e a averbação no cartório, outros emolumentos para o registrador. Quando efetuado o pagamento, teoricamente, deve-se fazer o cancelamento do protesto mediante emolumentos no cartório específico e mediante também emolumentos no cartório imobiliário por o cancelamento. Ou seja, uma burocracia terrível, sem que se tenha nisso algum tipo de eficiência no caso do ato que foi praticado. Outra questão, que foi um pesadelo do sistema financeiro, eu estou nele há uns 50 anos, pelo menos, eu posso falar até a data que eu comecei a trabalhar nisso, 71. O grande problema dos financiamentos imobiliários eram os contratos feitos sem conhecimento do credor. O mutuário encontra um interessado, ele faz um documento particular, tanto que se batizou isso, e esse termo até hoje é largamente usado, o contrato de gaveta, porque ele, teoricamente, era para valer só entre os dois. A instituição financeira continuaria acreditando que o mutuário fosse aquele com quem ela contratou. Pois é, na redação do que está para ser reapreciada, foi inserida uma emenda que prevê a possibilidade desses contratos ter acesso ao registro imobiliário, o que já torna extremamente complicado, porque expõe algo que era para ser escondido, pelo menos na vontade das partes ali. Então, isso, aparentemente, podia ser apenas uma infração contratual, mas é muito mais do que isso. Porque quando se faz um contrato de gaveta, tudo que foi feito para a concessão do financiamento ao mutuário, chamamos assim titular, foi em relação a seguro, em que ele é o beneficiário, renda familiar, aspectos, ou seja, o financiamento personalíssimo. E isso customizado. Exatamente. No momento que tem um terceiro
fazendo as vezes de mutuário, mas sem as coberturas específicas, já tem um problema criado aí. Já tem um problema criado. Vou citar, só para resumir, para não me alongar, mas se morre o mutuário titular, a seguradora pode até, desconhecendo o fato, quitar o financiamento. O que significa um ganho sem causa para quem comprou o imóvel e ficou de pagar a dívida que resultou quitada. Se acontece o inverso, é mais dramático. Falece o comprador não mutuário, a família vai ficar, caso ele fosse o provedor da renda familiar, vai ficar desprovido. Então, eu apenas aqui, sem me alongar, eu só gostaria de dizer que o trabalho do PL 4188 foi insano pelas entidades que participaram e a gente espera que o bom senso impere e que ele venha a vigorar quanto mais próximo possível da redação que o Parlamento recebeu. Muito obrigado. Dr. Braga, Galhardo, vocês querem fazer algum comentário adicional também sobre o marco das garantias? Não, só reforçar que nesse marco tem um ponto, tem vários pontos interessantes ali, né? Mas um ponto muito bacana dele é a possibilidade de pegar a expertise da execução da alienação fiduciária, né? E transportar para um instituto que está praticamente fora de uso, que é a hipoteca, né? Então, é a execução extrajudicial da hipoteca. Há inúmeras situações, por várias razões, a hipoteca ela pode ser muito mais funcional, muito mais simples de se contratar na concessão de um crédito imobiliário do que uma alienação fiduciária, né? Uma série de razões, de valor, de circunstâncias. Então, a execução extrajudicial da hipoteca está trazendo de volta esse instituto, um instituto que vai renascer o crédito imobiliário e pode revolucionar. E a execução dela conta com instrumentos muito modernos, como, por exemplo, a possibilidade do credor vender a propriedade, né, oferecida em garantia, caso os leilões sejam negativos. Então, esse é um dos exemplos. Esse é um tema interessante. Doutor Braga, como que o senhor vê o processo de execução extrajudicial das garantias, né? A gente sabe que para a composição desses contratos, das operações, existe uma preocupação que a segurança jurídica seja mantida, né? O senhor vê risco de judicialização desse processo, da maneira como está sendo construído? Bom, isso tem bastante polêmica dentro da justiça, né? Tem muitos que se preocupam com perda de atribuições, etc. Eu sou totalmente na mão contrária aí. Tudo que puder ser transmitido de algo massificado, de atividade para o serviço extrajudicial, sou favorável, em princípio. Acho que tem um dinamismo, ou para o próprio credor, né, no caso, o próprio credor promover os atos de execução, acho que isso traz benefício. A gente deve deixar a parte residual judiciária, ou seja, aquela questão que realmente não é possível de ser solucionada em outras esferas, só em último caso, realmente, levar isso para a justiça, que aí tem uma complexidade, é a última instância, a última possibilidade de revisão jurídica daquele assunto. Então, em princípio, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que pode ser sempre aperfeiçoado, mas eu sou favorável a esse encaminhamento. Perfeito. Bom, nos próximos meses a gente vai ver entrar em funcionamento o sistema BLOC, né, do Banco Central, relacionado à gestão dos recebíveis. Estava previsto para acontecer no primeiro semestre de 2023, acabou sendo postergado para o ano que vem. Juliana e Adriano, vocês devem estar acompanhando isso de perto, né? O que falta para o sistema entrar em vigor? Tem algum parafuso a ser apertado ainda dentro desse processo? Bem, então, sobre a resolução 5055, ela teve uma normativa complementar do Banco Central, que é a 308, que trouxe um cronograma regulatório, né? Então, a gente tem um período de elaboração do que a gente chama de convenção de interoperabilidade, né? Que é como todas as registradoras vão se comunicar para fins de transitar os recebíveis e garantir a unicidade daquele ativo. E esse prazo, a gente tem o prazo até dia 29 de setembro para protocolar isso junto ao Banco Central. E aí começa um cronograma de datas móveis, que a gente não consegue precisar a data exata onde vai acontecer o início da obrigatoriedade, tá? Mas num cronograma otimista,
a gente acredita que seja possível que isso seja implementado no primeiro semestre de 24. Mas tem um cronograma móvel, tá, que depende de idas e vindas junto ao regulador para garantir o início da vigência da norma. Então, não existe uma data fixa. Tá? E aqui ele tem ele é um ativo financeiro um pouco mais complexo, né? Então, isso também demanda um pouco mais de discussão. Quando a gente olha para outros ativos financeiros que já são registrados em registradoras, ela tem um processo mais simplificado, né, de registro ali para dar publicidade, né? E quando a gente olha para o recebível imobiliário, foi colocado também dentro do processo algumas atividades que eram muito mais voltadas para a escrituração do ativo financeiro, né? Então, ele se torna um pouco mais robusto, mais complexo. E também isso acaba envolvendo um pouco mais de cuidado para se finalizar uma convenção, passar pelas homologações, um processo mais complexo. E na nossa cabeça ali na B3 também a gente compartilha com um pouco do que a Juliana colocou aqui, né, o segundo TRI do ano que vem. E qual a percepção de mercado de vocês? Vai ter aderência do lado das incorporadoras? Bem, eu sou super otimista, entusiasta do tema, e a gente tem conseguido clientes que também acreditam no projeto, sendo aí pioneiros na utilização até antecipada em relação à normativa. Então, a gente vê muito... É claro que sempre tem, né, o desgaste de sair da inércia e de implementar um projeto que tem tamanho impacto operacional, né, mas que a gente vem entendendo, e eu acho que o Paulo falou isso também, acho que a resolução ela é o ponto de partida, né? Mas existiu toda uma construção desse produto e essa adequação regulatória em conjunto, né? Tanto com as incorporadoras, conversando com as associações, conversando com os financiadores do setor. Então, a gente tem conseguido um bom termo, né, de otimista em relação ao sistema de registro, né, de que ele pode ser realmente um potencial, um transformador na forma como o crédito para um empreendimento ainda em construção é concedido hoje. Aqui complementando, né, assim como a gente já colocou em algumas pontas aqui, né, quando entra um cenário como esse, um novo ativo financeiro, um novo processo, ele tem que beneficiar os dois lados, né, ou todas as partes que estão atuando. E no começo foi difícil, não foi fácil não trazer as incorporadoras para o debate, né, porque tinha uma percepção assim, isso daqui está sendo colocado muito mais para trazer uma segurança para as instituições financeiras, eu vou ser penalizado com custo, com processo, mas imagina você falar no mercado totalmente pulverizado, por mais que tenha algumas associações, mas a gente fala aí tranquilamente de mais de 10 mil incorporadores que, de fato, têm um volume grande no mercado, né? E tinha só esta primeira percepção. E aqui também, muito mais por um movimento de mercado, a hora que as incorporadoras começaram a perceber que esse instrumento, de fato, ia começar a tirar um gargalo dos temas que nós já tratamos aqui do funding, né? Aí despertou um interesse. Então, falou, opa, então aqui tem um ganha-ganha, né? Quem está emprestando quer ter mais segurança, quer diminuir o risco, e a outra ponta quer ter mais crédito. E aí combinou bem. Então, de fato, o começo foi super complexo. Para um ambiente totalmente pulverizado, a gente conseguir disseminar este ganho que também teria para as incorporadoras. E aí eles entraram no jogo, junto com o mercado, junto com as instituições financeiras, e aí, de fato, destravou de uma forma mais fluida. Claro, o bloco ele trata justamente de transparência, de segurança nas operações, na gestão dos recebíveis. Tem um histórico passado, né? A gente viu aquela crise muito forte sobre o setor nos idos de 2014, 2015, 2016, os distratos, algumas incorporadoras com problemas e os recebíveis que não caminharam adequadamente naquele período. Da maneira como está sendo construído, vocês acreditam que esse nível de transparência é suficiente para dar segurança em termos de avaliação da qualidade dos recebíveis? Quem fiscaliza, quem audita o que vai ser inserido de dado ali pelas empresas, para saber se os recebíveis são correspondentes à realidade?
Bom, aqui a gente vê aqui um processo, mais uma vez, né, como que a gente coloca todos os agentes envolvidos dentro do processo. Desde o início, o bloco ele foi concebido para ter também a participação do próprio adquirente, né, do próprio comprador do imóvel. E eu acho que todo mundo aqui deve ter algum exemplo de algum amigo, algum parente, algum conhecido que ou já se deu mal comprando um imóvel na planta, né, ou não compra com medo de. Né? E quando a gente coloca um processo como esse, né, o sistema como ele foi concebido, colocando as instituições financeiras, as incorporadoras e os compradores do imóvel, você começa a distribuir esta informação entre os participantes que traz uma segurança adicional, né, onde não fica simplesmente uma situação declaratória. Né, você tem as partes envolvidas de alguma maneira atuando para garantir que o processo esteja funcionando adequadamente. Perfeito. Eu toquei no tema dos distratos também. O doutor Braga, esse foi um problema grave lá atrás. Na sua opinião, o setor realmente endereçou esse problema depois que veio uma lei específica para reger os distratos? Quando se tem uma rescisão de contrato hoje, o entendimento é dentro do que prevê mesmo a lei? O senhor tem percebido divergências, oscilações nos julgamentos? Qual que é o panorama para esse tema? Uma área do direito privado, a seção de direito privado na área que eu atuo, minha área da seção de direito público, ou na parte administrativa, parte do extrajudicial. Acho que, bom, foi um mecanismo importante, mas que traz um impacto, os efeitos mesmo sobre o mercado, impossível prever, impossível antecipar. O quanto de danoso pode ser isso, o modo como isso vem a ser tratado, o modo como isso vem a ser utilizado, em que escala vem a ser utilizado. Acredito que é difícil de avaliar. José, você quer falar sobre a questão dos distratos? Visão da ANSIP? Não, eu só queria lembrar que a lei dos distratos veio para resolver uma questão que desvirtuou um pouco a aquisição voltada para o sonho da casa própria. Muitas vezes, pela facilidade, pela oportunidade, as pessoas formalizavam uma aquisição imaginando uma valorização rápida ao longo da obra e, logo em seguida, quando ela estivesse por ser concluída, eles passavam isso para frente com um ágio, com algum... E, quando isso não acontecia, simplesmente queria a devolução. No início, a jurisprudência foi oscilante a respeito, mas, a partir do momento que praticamente ficou quase que consolidado um entendimento de ter que devolver praticamente tudo, excluindo algumas despesas comprovadas, aí ficou como se fosse impune o tratamento do distrato e até talvez tenha estimulado a sua prática. E aí, evidentemente, teve que ter uma nova regulação, uma questão legal. Por quê? No momento que alguém pede, porque simplesmente pretendeu comprar, mas sem determinação e a valorização imobiliária esperada não aconteceu, ao devolver o dinheiro para esse adquirente, a comunidade que está determinada a prosseguir adquirindo está prejudicada. E isso era a parte mais cruel das decisões que, embora individuais, privilegiavam uma situação de devolução de recursos em detrimento do fluxo que era necessário e, obviamente, custeado por aqueles que pretendiam e permaneceram no propósito de adquirir. Então, uma nova ordem legal foi fundamental para isso, devido a, vamos dizer assim, os exageros um pouco que o mercado experimentou. Chegou uma pergunta aqui da audiência. Ela não diz para quem é, mas quem puder ajudar, por favor. A pergunta é a seguinte: na Lei 14.063, se diz que para uma transferência imobiliária é necessária assinatura qualificada. Como se daria a assinatura desse extrato? Acho que está se referindo ao extrato eletrônico. Eu posso responder. Primeiro que a Lei 14.063 ela foi
editada especificamente para interação junto ao poder público. Então, em tese, é até questionável se ela seria aplicável no mercado em geral. Mas a Lei 14.382 e, se não me engano, a Lei 14.620, que é a conversão da medida provisória 11.62 do Minha Casa Minha Vida, elas dispuseram a respeito, inclusive. E na Lei 14.382 foi para prever o uso de assinaturas avançadas por regulação da Corregedoria Nacional de Justiça nas transações imobiliárias. Então, aquele princípio da Lei 14.063 não é absoluto, que teve já uma regulação, uma legislação superveniente que depende de regulação da Corregedoria Nacional de Justiça. Muito obrigado. Uma segunda pergunta que chegou da audiência aqui, da plateia, a pessoa não se identificou. Eu acho que o Adriano ou a Juliana podem responder. Boa tarde. Existe alguma empresa que já realizou registro de recebíveis com integração de ERP? Qual? Sim. Bem, a gente já anunciou, né? Então, a gente fez um primeiro registro com a construtora Patriani, integrada com o Cienge. Não foi, a gente tem outros registros em produção, pré-normativos, mas sim, a gente já fez o primeiro registro totalmente integrado a um sistema de gestão. Tá certo. Adriano, alguma não? Então é isso. Piscando aqui o aviso de que o tempo está esgotado, mas eu acho que a gente falou bastante sobre o tema, pôde explorar muito bem o contexto dos registros eletrônicos, da gestão dos recebíveis e da chegada do bloco. Muito obrigado a todos vocês aqui que responderam as perguntas e a vocês que acompanharam esse painel.